Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Uma das prioridades do Planalto na pauta da Câmara este ano é o projeto de privatização da Eletrobras. Segundo o governo, a principal razão é a diminuição das tarifas pagas pelo consumidor. E isso deve ocorrer por conta da melhoria da eficiência do sistema, com critérios de mercado para projetos e menor controle político sobre as decisões da empresa. Entre as críticas, o fato de o Estado abrir mão de controlar um setor crucial para a economia do país. Para discutir esse assunto, o Câmara Debate recebe os deputados Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, e o deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Deputados, obrigada pela presença. Deputado Domingos Sávio, começando com a sua opinião, o senhor acha que isso é favorável a essa privatização? Olha, eu sou absolutamente favorável à eficientização, a tornarmos mais eficiente o sistema. E, em parte, vamos analisar com o espírito público, não é? Não há como negar que nós temos que fazer um aperfeiçoamento do conceito de empresa pública no Brasil. Às vezes chega-se ao extremo de ter que simplesmente dizer, olha, não dá para continuar sendo pública, tem que ser privada, porque senão fica ali engessada com influência política e quem paga é o consumidor, paga uma conta alta de energia. Mas eu acredito que não seja o caso de uma privatização simplesmente generalizada da Eletrobras. Eu entendo que poderia ser um grave equívoco, principalmente por ser um patrimônio substancial, construído aí ao longo de décadas, e que, no meu entendimento, tem um papel estratégico para equilibrar mercado. Acredito que a forma de privatizar também precisa de ser discutida. Da maneira com que foi apresentado no ano passado, eu de imediato me disse, olha, eu não concordo com a forma que estão querendo privatizar. Simplesmente transfere o controle para terceiros sem fazer o aperfeiçoamento das empresas. Até porque a Eletrobras reúne um conjunto de várias empresas com características diferentes. Furnas, por exemplo, em Minas Gerais, que é um patrimônio que tem tudo a ver com o desenvolvimento de Minas e do Brasil. Né? É uma empresa que, tratada com o cuidado que precisa ser tratado e que eu entendo que já está sendo tratada com mudanças estruturais, é uma empresa que eu acredito que tem capacidade de autossuficiência, de resultados positivos. A Chesf tem um papel social no desenvolvimento do Nordeste, importantíssimo, precisa ser analisada sobre essa ótica. Eletronorte, Eletrosul, e aí são vários ativos para ser colocado de uma vez só no mercado. Uma análise que eu vi de pessoal especializado dizia o seguinte, o governo, na melhor das hipóteses, apura aí 20 bilhões nessa privatização e perde o controle acionário. Com uma outra engenharia financeira que eu defendo, o governo pode trazer iniciativa privada para dentro desse setor, que aliás já está, 70% hoje do que temos de setor elétrico no Brasil é privado. A Eletrobras responde aí por 30% aproximadamente. Da geração, né? Da geração. Então, é importante reconhecermos que o setor privado pode otimizar, pode diminuir custos, pode tornar mais eficiente, mas eu acredito que o governo poderia ter uma engenharia para fazer essa privatização, de aprimorar essas empresas, fazer a abertura de capital separadamente, apurar mais do que 20 bilhões de reais e manter o controle acionário de algumas, mas tendo a parceria do setor privado ali dentro para otimizar, para dar mais eficiência, para dar metas a ser alcançadas, que eu acho que infelizmente tem faltado no setor público e gera um certo acomodamento. A empresa é pública, não tem dono. Isso é terrível. A empresa é pública de todos os brasileiros e tem que ser tratada como todos os brasileiros, e não de um grupo sindical. Esse é um problema que precisa de ser enfrentado também, que às vezes fica querendo que a empresa pública atenda a interesses corporativos de alguns grupos. E é isso que faz com que algumas empresas públicas fiquem ineficientes. Acho que nós podemos tornar essas empresas eficientes, depois trazer o capital privado para fazer com que elas possam gerar mais benefícios para os brasileiros, mas com uma nova engenharia de privatização, não essa que foi proposta pelo governo. Deputado Daniel Almeida, o argumento final é de tarifa mais baixa, mais eficiência. O senhor concorda que é possível fazer isso como privatização? Pois isso é um debate que é antigo, tem um caráter ideológico muito forte. Primeiro, esse debate sobre o papel do Estado
e a eficiência ou ineficiência do Estado, a comparação da eficiência da iniciativa privada com a eficiência do Estado. Isso é um debate antigo que está na sociedade há bastante tempo e nós temos exemplos muito fartos de estatais, de sociedades, de nações que construiu estruturas estatais com extraordinária eficiência. Hoje o mundo todo acompanha o desenvolvimento da China. O controle é estatal, com parcerias com a iniciativa privada. Mas lá, a iniciativa privada se associa a um projeto de nação, a um projeto de desenvolvimento com a autonomia do Estado nacional. As regras são claras, não se exclui a participação da iniciativa privada, mas a iniciativa privada não faz o que quer. Ela se incorpora a setores estratégicos em cada um daquelas áreas que o governo, que o Estado nacional define e tem extraordinária eficiência. A China tem uma capacidade de competição em todos os setores de grande dimensão planetária hoje. Então, esse é um debate de caráter ideológico que nós precisamos superar. Não conheço nenhuma nação que tenha havido desenvolvimento sem uma participação do Estado. Nós podíamos citar o Japão num determinado momento, depois da Segunda Guerra Mundial, poderíamos citar os tigres asiáticos, a Coreia do Sul, que muita gente fala. O Estado foi responsável por dinamizar e controlar estrategicamente alguns setores na indústria naval, na indústria do eletroeletrônico, a Samsung e assim por diante, né? Então, esse debate de que o estatal é ineficiente e o privado é eficiente, é falso esse debate. Ele tem um caráter ideológico muito forte. O outro de que a privatização resultaria num custo menor. Também isso não é verdadeiro. E especialmente quando se trata de setor estratégico, que tem um papel decisivo para a dinamização da economia, para superar atrasos tecnológicos que uma ou outra área pode produzir, para dar condições de, em médio e longo prazo, oferecer a infraestrutura necessária para o desenvolvimento industrial. Nós estamos vivendo um país que está se desindustrializando, né? E o setor elétrico é estratégico em qualquer lugar. O nosso setor elétrico é todo integrado. Você gera energia no norte para consumir no sul e vice-versa, né? As linhas de transmissão são absolutamente estratégicas e elas são sob o controle da Eletrobras. A geração, nós temos na Eletrobras 37%, né? Já tem uma parceria nesse campo. O mercado vai regular e tornar o custo menor ou o preço menor do serviço oferecido. Nós estamos vendo agora o problema da Petrobras. Liberalização, preços dos combustíveis sobem todo dia e o botijão de gás foi lá para cima, porque não tem nenhuma preocupação com o desenvolvimento social. A privatização do setor elétrico, eu já vi estudos muito credenciados dizendo que produzirá uma elevação do preço da energia em patamares muito expressivos, especialmente em setores sociais, o tal subsídio cruzado. Como é que ficariam o subsídio do Luz para Todos e outros programas de energia elétrica? Tudo isso poderia estar comprometido. Portanto, eu não vejo justificativa para a privatização do setor elétrico no nosso país. Deputado Domingos Sávio, como é que fica essa questão, esse aparelhamento político, como é que é possível barrar isso sem abrir mão do controle, a União abrir mão? Bom, em que pese o profundo respeito que eu tenho pelo colega deputado Daniel, que aliás é um grande conhecedor do assunto. Profundo respeito também. Nós divergimos de alguns pontos, mas convivemos aqui de forma muito respeitosa e, aliás, sinto que trabalhamos numa convergência para aquilo que possa ser o melhor para o Brasil. Veja bem, as colocações do deputado Daniel merecem uma revisão na minha forma de ver. Você tem, sem dúvida, alguns aspectos que possam ser considerados louváveis de eficiência na China, como ele próprio cita o Japão e poderíamos citar a Alemanha, vários outros lugares. São realidades distintas e tem algo na China que não me interessa e eu acho que não interessa aos brasileiros. Não, mas tem no Japão, tem na Coreia, eu estou falando aqui de coisas... Eu estou dizendo do ponto de vista de pensar... Abstraindo o Estado como quem domina, não é? E que estabelece o controle absoluto das coisas, é próprio das economias socialistas ou comunistas, não é? E aí falta algo essencial, que é a liberdade, que é a democracia. E isso nós prezamos como um bem intangível no Brasil. Então, dentro de uma realidade capitalista,
de uma sociedade democrática, a competitividade é essencial. Porque você, quando tem um Estado forte como a China, né, quem manda de fato é o Estado, não são grupos sindicais, não são interesses corporativos, não é o loteamento por políticos de partidos. Esse é o problema do Brasil. Vamos botar a coisa com clareza, é o loteamento. E aí a classe política como um todo tem uma responsabilidade nisso, indiferente de partido. Quando era o PT governando, fez isso com a Petrobras. Se o PSDB governa, faz também. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que o nosso modelo é pernicioso para a nossa sociedade, quando você coloca o interesse político acima da eficiência, da competitividade. Temos concordância. Então, veja bem, aí eu acho que é um modelo de como... privatiza ou não privatiza? Isso, mas aí é que é o modelo que eu acho que temos que chegar. O deputado Daniel acha que não deve privatizar absolutamente nada da Eletrobras, ou não deve se privatizar. Aliás, eu pondero o seguinte, primeiro não é questão de privatizar o setor elétrico brasileiro. 70% da geração já é privatizada. O que nós precisamos fazer é ter responsabilidade com o patrimônio dos brasileiros e não fazermos uma privatização a toque de caixa, sem muita transparência, manda-se para cá um projeto e vamos aprová-lo em regime de urgência, como se falaram no ano passado. Agora eu não concordo com isso, acho que tem uma comissão especial. Nós fazemos uma privatização em que se pega um patrimônio deste e você simplesmente faz um leilão rápido, entrega para alguém e o governo perde total controle. Isso não vai melhorar os custos para o consumidor final. Eu acho que se você faz uma análise de qual é a realidade de Furnas, por exemplo, da Chesf, são empresas bem diferentes, Eletronorte, Eletrosul, a eletronuclear não será, por força da Constituição, objeto de qualquer possibilidade de privatização. É energia nuclear e que, por sinal, precisa de melhorar, precisa de ser mais eficiente, dá muito prejuízo, não é? É mal gerida, teve envolvida aí nesse processo de corrupção. Então tem que botar uma lupa em cima disso para ser mais eficiente. Se você tem, primeiro, um tratamento de choque para que essas empresas sejam eficientes, não tenham interferências político-partidárias, né? Tenha metas a ser alcançadas, tenha um corpo funcional, e aí eu concordo com a visão do deputado Daniel, de que nós temos sim condição de, dentro da área pública, ter eficiência, porque nós temos funcionários eficientes, competentes, qualificados, que foram formados ao longo de décadas. Agora, tem que ter meta para essa turma. Aliás, viu, né? A decisão de formatar esse modelo integrado, priorizando a energia de matriz hidráulica, hoje os leilões, com a parceria, inclusive, da iniciativa privada, mas com o controle do Estado, com a regulação do Estado no setor eólico, fotovoltaico, tudo isso são políticas com muita participação do Estado. O Estado não abre mão de construir esse modelo. O meu receio é que, ao abrir mão disso, e o processo de privatização leva a esse caminho, uma coisa é você ter a associação com o setor privado, mas manter o controle. Outra coisa é você abrir mão desse controle. E acho que esse aqui é um problema que eu acho que nós temos que... Tem um aspecto que nós temos que resolver na agência reguladora, não é? Na comissão especial nós temos que discutir Vamos falar daqui a pouquinho. Estamos indo para o intervalo, conversando com o deputado Daniel Almeida, da PCdoB da Bahia, e Domingos Sávio, PSDB de Minas. Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, e Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. O tema é a privatização da Eletrobras. Antes do intervalo, estamos começando já uma discussão. O deputado Daniel Almeida queria perguntar para o senhor sobre aparelhamento político e também já uma pergunta para os dois sobre papel da ANEEL. Deputado Daniel. Pois é necessário, naturalmente, nós termos maior cuidado na regulação. Mas nós temos que ter uma regulação com uma força do Estado, o Estado formatando as políticas públicas, o que é de caráter estratégico, qual o interesse social que está estabelecido ali. Tem que ter limites, regras claras para que os parceiros possam entrar neste mercado, sabendo qual o espaço que ele tem, e o Estado ter capacidade de controlar essa presença do Estado, as metas, os objetivos a serem alcançados. Esse modelo de regulação que nós temos, infelizmente, ele demonstra-se incapaz de fazer este controle. As agências reguladoras
elas, em muitos casos, não têm estrutura técnica, pessoal, para fazer o acompanhamento necessário. Existem muitas denúncias de que elas são capturadas pelos setores, os dados que elas recebem são dados fornecidos pelas próprias empresas que elas teriam a obrigação de regular, né? Então há uma desconfiança muito grande em relação a isso. Os contratos não são muito para valer. Você faz concessão, como agora nós estamos discutindo nessa medida provisória 800, né? Faz uma concessão e um tempo depois elas não têm compromisso com o contrato e a reguladora diz, olha, não tenho condições de multar, as multas não valem nada, ninguém paga as multas e faz uma mudança na legislação para atender à necessidade da concessionária, né? Então, a regulação ela é ineficiente. Agora, o apadrinhamento político, nós não podemos satanizar a política. Nós estamos vivendo um ambiente de que tudo que está, todas as ações da política, elas são condenáveis. A política é a atividade mais nobre que o ser humano exerce e é absolutamente indispensável, né? Tem que ter regras também claras para valer na política, para decidir quais são as condições para as pessoas participarem do processo político. Aí depende muito mais da reforma política e outros aspectos relacionados a isso, e que a apropriação dos espaços públicos para a reprodução do poder político, apenas isso, na indicação dos cargos, ser um critério técnico, etc., isso é danoso. Isso é terrível. E isso nós temos que combater. Mas é isso que me preocupa e eu acho que é essa abordagem que tem que ser feita, porque eu vejo que eu e Daniel, acredito que temos algumas divergências marcantes, mas temos convergência. Uma coisa para mim está clara, deputado Daniel e todos que nos acompanham, nós não podemos deixar que continue como está. Como está é ruim para o Brasil. Nós precisamos de zelar do setor elétrico para que ele seja eficiente. Para quem? Para quem está lá na ponta consumindo energia elétrica. Seja o cidadão ou a empresa que gera emprego e precisa da energia elétrica. E nós não podemos continuar tendo uma energia elétrica das mais caras do mundo. E temos ineficiência no setor, e temos abuso político, temos modelos que vão sendo replicados, por exemplo, criar uma tal de SPS, Sociedade de Propósito Específico, que virou uma prática, inclusive, para sair fora de licitações. Eu quero fazer uma pequena usina, eu faço uma SPE com um privado e entrego para ele a execução daquela obra sem nenhuma licitação e depois ainda ponho alguém da política ali como diretor dentro daquela SPE. Isso existe em Furnas, existe na Chesf, existe nas empresas estatais, nos estados, na CEMIG, por exemplo, várias SPS, são empresas controladas por essa empresa pública. Então vai virando um emaranhado de empresas dando prejuízo. Então o problema da Eletrobras, no meu entendimento, é que existem coisas dentro da Eletrobras que dão enorme prejuízo. E se você pega e vende o conjunto da Eletrobras nesse momento, sem separar isso, sem aprimorar, você vai vender mal. Vai entregar o patrimônio mal. Você tem empresas geradoras de energia no norte do país, que são da Eletrobras, que devem bilhões para a Petrobras, que bota ali um gestor político que não tem a menor responsabilidade com a eficiência da empresa. Ela dá prejuízo todo mês e muito prejuízo. E isso soma no escopo acionário da Eletrobras. E, obviamente, se você coloca agora essas ações no mercado, essas empresas ruins, podres, que estão dentro da estrutura da Eletrobras, podres do ponto de vista de mercado, de finanças, de valor, não é? Ela puxa para baixo esse preço. E quem vai comprar, depois vai simplesmente depurar isso e ficar com o filé, com o tesouro. E talvez gere um problema de natureza social para o país. Você pega, por exemplo, o caso de Rondônia, né? Rio Branco. Nós não temos, no norte do Brasil, a interligação completa no sistema. Nós dependemos da Venezuela até hoje para fornecer energia. A Venezuela, que está lá nessa crise terrível, fornece energia, né, para o Brasil e que nós não conseguimos integrar esse sistema. Então, o sistema que nós temos, ele é ineficiente e ele é mal estruturado. Agora, significa que vender tudo neste momento, sem fazer um aprimoramento, é a melhor opção? Na minha opinião, não. Nós precisamos de, primeiro, aprimorar esse sistema, colocar regras rígidas para não haver essa interferência político-partidária, né? Ter profissionais, gente qualificada. Eu concordo com você, não tem problema que tenha indicação política.
mas tem que ter alguém que tenha uma profissão, que trabalhe, que gere resultado. Não é simplesmente, o fulano foi deputado, perdeu o mandato, ganha um cargo, né? Ou é chamado ali porque precisa de fazer uma média ali no Estado para poder ganhar a eleição. É isso que tem se feito com a estrutura pública no Brasil, tem que parar com isso. E você falava sobre a agência. As agências, elas são um dos conceitos mais avançados da ação do Estado para defender o interesse do cidadão. Mas isso tem que ser colocado em prática. A agência também não pode ficar sendo cargo político. Por isso, inclusive, que o mandato da agência é desencontrado do mandato de quem está exercendo, né, o poder executivo. Quem está no comando da ANEEL não pode estar subordinado, da Agência Nacional de Energia Elétrica, não pode estar subordinado à vontade do ministro das Minas e Energia. E, infelizmente, às vezes parece que esse jogo de compadrio funciona. Então, a ANEEL deixa de fiscalizar com o rigor que deveria as empresas públicas, porque é como se ele estivesse fiscalizando o patrão. Ora, a ANEEL tem que ter independência absoluta, não é? Não pode ficar fazendo um jogo do interesse nem das empresas públicas do setor elétrico e muito menos das empresas privadas do setor elétrico. Tem que fazer o jogo do interesse do cidadão brasileiro, com transparência, com clareza. E é isso que, infelizmente, eu sinto que está faltando. Então, eu acho que esse debate vai nos possibilitar isso. Vamos ver quais são os problemas, vamos resolver os problemas, depois podemos até trazer o capital privado para que ele ajude a fazer o setor ser mais produtivo, mais eficiente. Mas simplesmente entregar para o capital privado, não é, sem você primeiro dar o devido valor a esse setor, que é um patrimônio brasileiro, me parece um grave equívoco. Rapidamente, para encerrar os dois deputados, a discussão está começando aqui na Câmara, mas é prioridade do governo, da pauta do governo aqui, principalmente na parte econômica. Tem muita divergência, a gente viu aqui que muitas críticas ao projeto do governo. Dá para avançar, aprovar na Câmara ainda esse semestre, já que também o ano é encurtado pelas eleições, deputado Domingos Sávio? Eu acho que sim, eu acho que nós temos que nos debruçar sobre o projeto, trabalhar, mas não aprová-lo porque o governo está determinando. Eu fico muito à vontade para me posicionar assim, como um deputado absolutamente independente nesta matéria, não sou subordinado à vontade do governo, né, como também não faço uma oposição intransigente. Eu me posiciono no sentido de que nós devemos debater esse assunto para achar qual que é a melhor solução para o país. E eu acredito que a melhor solução não é deixar como está, mas também não é simplesmente vender esse patrimônio como se ele não interessasse aos brasileiros. Esse patrimônio é extremamente importante para os brasileiros, para o desenvolvimento do país, e ele tem que ser tratado com essa responsabilidade. Deputado Daniel, dá tempo de discutir, chegar num bom acordo? Tempo até dá, mas acho que não é oportuno fazer essa discussão agora. Nós vamos lutar para impedir essa privatização, a defesa da Eletrobras, a defesa da Chesf, de Furnas, da Eletronorte. Esses são patrimônios do povo brasileiro, tem caráter estratégico. Acho que o governo não tem legitimidade para fazer esse debate. Quer fazer um debate sobre privatização? Vai para a disputa eleitoral, defende essas teses. Se o povo brasileiro achar que esse é um caminho, elege aqueles que estão propondo esse tipo de projeto. Ele não foi debatido na urna, não tem legitimidade, portanto, não tem a soberania do voto popular respaldando esse tipo de iniciativa. Então, não tem razão política, não tem razão econômica, e acho que o governo não terá força para aprovar essa matéria aqui no Congresso Nacional. Eu espero que o povo brasileiro se levante contra isso, e eu estou nessa batalha. E eu acho que a gente deve fazer, nesse debate da disputa de 2018, qual é o projeto de Brasil. Sair dessa picuinha, dizer qual é o projeto de Brasil, o que é que o Brasil precisa, como reconstruir este país que está numa situação tão dramática, né? Olhar um pouco para a história do nosso país, porque a gente fica falando da iniciativa privada. Qual foi o setor da economia brasileira que teve dinamismo, que cresceu, que se desenvolveu sem uma participação forte do Estado? Vamos falar do agronegócio agora. Se não fosse a Embrapa, com a estrutura que tem do Estado brasileiro, o controle do Estado brasileiro, teria alcançado o patamar que alcançou. O setor de petróleo no nosso país... O setor público existe e é necessário. Agora, nós não podemos achar que o setor de petróleo no nosso país... O Brasil desenvolveu por causa do governo. Eu sou da área rural política, e sei tanto que o trabalhador... Deixa eu lhe dizer, se não tem política de desenvolvimento tecnológico... Voltando ao tema só para concluir meu raciocínio. Se não tem política de desenvolvimento tecnológico, né? Financiamento,
né? Quem é que financia fundamentalmente? Um banco público que faz isso, né? E a gente pode pegar o setor siderúrgico no nosso país, que alcançou um grau de desenvolvimento. Aliás, é bom olhar um pouco para a história do nosso país. Mas, Daniel, Uns 15 anos da nossa história, da década de 40 até o meio da década de 50, nós pensamos em planejamento deste país. Pensamos a Eletrobras, a Petrobras, o BNDES, a Sudene, o BNB, a Sudan. Tudo isso foram coisas pensadas aí, né? Essa rede de distribuição, a Eletrobras, toda essa rede de distribuição, foi pensada ali, com participação do Estado brasileiro. A iniciativa privada se agregou, mas infelizmente muitos dos nossos empresários têm uma visão de rapina, né? De extração. Não, eu vou me aproveitar e aquilo que o Estado produziu. E os resultados de algum setor de privatização, setor de distribuição de energia elétrica, tem eficiência? O cara que está lá na ponta, quando tem um corte de energia, quando tem um problema para instalar um investimento novo, inclusive os empresários reclamam muito disso, não tem essa eficiência que a iniciativa privada pretende oferecer. Por isso, eu espero que esse projeto não prospere na casa, tenho confiança que não prosperará e vamos fazer parte do debate político que está apropriado na eleição de 2018. Olha, Daniel, é importante só destacar o seguinte, não dá para demonizar a iniciativa privada como se o Brasil fosse fruto da ação do Estado. Nem o Estado. Não, nem o Estado, mas como se o Brasil fosse fruto da ação do Estado. Os brasileiros, os 200 milhões de brasileiros arregaçam a manga, o trabalho, né, no dia e na noite, o trabalhador e os empresários. Agora, dizer que o Estado brasileiro é que provém, quem provém é o povo brasileiro, é o trabalhador, são os empresários que têm coragem de gerar emprego, tem coragem de levantar cedo e trabalhar, tanto na agricultura como na indústria. Agora, veja bem, nós vamos adiar tudo no Brasil, porque o PT saiu do governo. O PT saiu do governo, temos um governo de transição, não é um governo que eu elegi, mas eu tenho responsabilidade com o Brasil. Eu não apoio o Temer enquanto meu presidente que eu elegi, porque eu não o elegi, o PT o elegeu, né? E o Brasil hoje tem o presidente Temer numa transição. Nós vamos parar o Brasil, nós temos que discutir os assuntos esse ano sim, essa história de tudo é depois, tudo depois da eleição, tudo depois da eleição. 2018 está começando, nós temos que trabalhar, nós temos que enfrentar, né, os problemas. E o problema da energia elétrica cara é um problema que existe. Então eu entendo que temos que debater o assunto, temos que aprimorar o sistema elétrico para que a energia possa diminuir de preço e você gerar emprego. Nós estamos com milhões de desempregados. Mas vai subir de preço. Não vai subir de preço. Não pode simplesmente vender o patrimônio, mas discutir o aprimoramento do seu funcionamento e trazer o capital privado para somar e gerar energia mais barata. Eu acho que isso é bom para todo mundo, inclusive para os servidores públicos, que não podem esperar essas empresas entrar em processo de falência. Os servidores de Furnas, da Chesf, querem ver essas empresas eficientes, funcionando e gerando riqueza para o Brasil. Esse debate está começando aqui na Câmara, o Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Você pode rever esta e outras edições na nossa página na internet ou no YouTube. E você também pode opinar sobre o tema discutido aqui no Câmara Debate. Entre no site edemocracia.câmara.leg.br e participe das discussões. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Tchau.